Estamos de volta. Hoje nós estamos falando com o Leonardo Mamed sobre o livro Das Trevas à Luz. É um livro ditado pelo Espírito Mateus, que é uma continuidade da história de Mateus. Nós já lemos um livro falando dele encarnado, que era por detrás da escuridão, e agora nós temos a oportunidade de vê-lo na espiritualidade, tentando uma vingança, mas recebendo todas as consequências que esses atos podem nos trazer. Mas antes de nós continuarmos conversando com o Leonardo, nós gostaríamos de convidar você a que você nos ajude a chegar a lugares mais distantes, levando esse conhecimento da doutrina dos Espíritos, que é o reviver dos ensinamentos de Jesus, a mais lugares e com qualidade. Você pode nos auxiliar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você colabora para um mundo melhor e também se felicita com isso, porque quanto mais a gente faz o bem, mais nós recebemos. É uma troca muito carinhosa. Quando eu dou o melhor que tenho, eu recebo o melhor que o outro tem. E é assim que você pode nos ajudar. 0800 12 18 38. Nós vamos sempre agradecer, sempre com gratidão para a sua colaboração. Bom, Leonardo, eu acho que é uma oportunidade dos nossos telespectadores perceberem o quanto nós precisamos vigiar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas condutas, para que nós não recaiamos nessa situação que está o Mateus, né? É verdade. É tudo questão do pensamento, né? Se você se deixa ligar no polo negativo, que são aquelas energias ruins, que são de espíritos que estão ali perdidos, não tem jeito. Você vai se conectar naquela energia e você vai acabar sentindo aquela emanação, né? E se você não tiver o preparo, pelo menos para você sentir que determinada energia que você está sentindo não é sua, aquilo pode ter consequências, né? Pois é. E assim, é interessante que, de acordo com com as nossas ações, nós vamos ser recebidos lá na espiritualidade por com algumas diferenças, não é mesmo? Verdade. Vamos nos encontrar lá, né? Nós vamos nos deparar com essa nova possibilidade de vida que é a espiritual, que é a verdadeira, né? É verdade. Mas de acordo com as nossas ações, não é isso? De acordo com as ações. Inclusive, tem muitos espíritos que quando desencarnam, ainda se acham vivos, né? Eles acham Ele não que... conseguia, era o caso dele, né? Que é muito difícil se você não tem pelo menos um preparo espiritual, quando você desencarna e você percebe que você continua sendo a mesma pessoa, você está ali, você consegue se tocar, você consegue ver que você tem um corpo ali, você sente que está respirando, por que você não está vivo? Né? Pois E é. é um choque você perceber. Isso. E ele achava assim, ele queria morrer, né? É Ele verdade. queria morrer. Porque era tão forte o sofrimento que ele tinha, porque ele foi resgatado por espíritos inferiores, trevosos, né? Aqueles que querem que o caos aconteça, que eles não são felizes, mas eles não querem que ninguém seja. Então, eles aproveitam essas energias de vingança, de raiva, de ódio, né? De mágoa, para se fortalecerem. Para se fortalecer e conseguir reunir aqueles espíritos que têm o mesmo sentimento, que têm as mesmas emanações que eles, justamente para poder utilizar eles de forma a prejudicar as próprias pessoas encarnadas. Isso. Então, é interessante como ele tinha vontade de morrer, então ele muitas vezes se deixou maltratar, porque é possível maltratar a matéria perispiritual e acontece, né? Sim. Isso mostra muito claramente também no livro, Sim. né? Porque ele achava que ele estava vivo. É verdade. Então, é interessante pensar isso. A gente precisa se preparar para esse momento. E se a gente não, pelo menos ter o hábito de ter o bom pensamento, da gente fazer, por exemplo, uma autoanálise do que a gente é no dia a dia, do que a gente está sendo para o próximo, para a gente mesmo, a gente pouco a pouco vai semeando aquilo que depois, quando a gente morrer, quando desencarnar, que a gente vai colher. Ou seja, então se você, durante a sua vida inteira, você semeou coisas ruins, seja com você mesmo, com o seu próximo, no seu dia a dia, quando você desencarnar, você vai se encontrar com aquelas pessoas ali que você está vibrando na mesma sintonia ali. É interessante como as técnicas do mal são fortes, né? Porque eles fizeram ele sofrer tanto para que ele aceitasse a proposta de fazer parte
da legião Isso. dos espíritos que querem promover o caos, né? É verdade. E ele chega um momento que que ele não resiste e ele cede, né? É justamente pelo ódio que ele tinha daqueles que estavam encarnados, né? Daquele desejo de reencontrar essas pessoas e de se vingar dessas pessoas. Então, ele vê nessa proposta que ele tem desses espíritos trevosos a oportunidade dele ir e conseguir aquilo que ele queria, que é voltar ao plano físico e conseguir, E conseguir se vingar. e conseguir se É vingar. interessante que esses espíritos que não estão ligados ao bem, eles fazem qualquer coisa para conquistar você. Eles prometem tudo, eles aparecem com uma aparência muito boa, eles mostram a você que tudo ali é muito maravilhoso. Tudo é lindo. Tudo é lindo, tudo é bom, você vai ter muitos Vai ter benefícios, regalias. muitas regalias. Quando você aceita e você faz parte da legião, daquele agrupamento, muda tudo, né? Muda tudo. É que, da mesma forma, hoje, na nossa vida é encarnado, né? Isso. Quando você encontra uma pessoa que não é muito das melhores, né? Justamente ela te oferece coisas justamente para te conquistar. E depois, quando você já está do lado daquela pessoa, aí você percebe, poxa, Quando vida, você isso está aqui, envolvido, quando você ela está se envolvido, isso mostra. não é exatamente o que eu esperava. E no caso do Mateus, quando ele vai para essa agrupamento lá das trevas, né? Nessa região, que ele vai justamente pelos atos que ele cometeu enquanto estava encarnado, ele se deixa levar justamente para poder se mostrar que ele era um espírito capaz também. Por isso que ele aceita ir junto com outros espíritos perturbar as pessoas, né, que estavam encarnadas. Então ele aceita essa proposta justamente para poder voltar e provar que ele era capaz de fazer aquilo ali, que ele era capaz de comandar aqueles espíritos e que ele era capaz de ordenar tudo ali para ele conseguir o que ele queria. Pois é, só que não é bem assim, né? Porque aquelas pessoas que ainda acreditam que o plano espiritual do bem não está agindo, ele age todo o tempo, Todo o tempo. de acordo com a lei. É que o do mal age fora da lei, né? Ele não respeita a lei. O plano espiritual do bem, os que eles chamam os da luz, eles respeitam a lei. Então, eles fazem no limite possível, né? Então, Sim, sem ter... quando vai ultrapassar o limite possível, eles interferem. É verdade. Sem interferir também no livre-arbítrio das pessoas, né? Para Isso. cada um poder ter a chance de fazer suas escolhas e depois arcar com as consequências, né? Independente de quais foram. Por isso, esses espíritos de luz estão ali sempre do lado de cada um. Tão importante ali você começar a prestar atenção quando você está, por exemplo, com uma energia ruim que você está sentindo. Pode ter certeza que também tem espíritos bons do seu lado ali que estão estendendo a mão para tentar você te reerguer. Pois é. Então, a gente precisa pensar isso. Então, eu acho que uma boa oportunidade para ler esse livro é para que nós aprendamos a nos defender dessas influências negativas e estarmos muito mais ligados às influências positivas. Mas nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais, já um pouquinho do lado bom do Mateus. Até já.